Muito bem. Simbora aqui para mais um vídeo, Nação Corintiana. Vamos lá. Simbora para mais um videozinho aqui para vocês, né? De informações do Corinthians aí, né? Hoje temos dois assuntos aí para falar, né? Um deles é sobre Ramalho, Garro, Carrijo, Charles, né? Então, deram um passo importante para a recuperação, né? Durante a pausa para a data FIFA. E vou falar também, Nação Corintiana, sobre votação da reforma do Estatuto do Corinthians. Ah, Henrico, como assim votação da reforma do Estatuto do Corinthians? Calma que nesse vídeo eu vou falar sobre essa informação que chegou para mim esses dias aí, beleza? Então, irei falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, beleza? Bom, antes de mais nada, sem mais delongas, para quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Deixa o like aí para fortalecer, que eu preciso muito chegar nos 2K e ajuda a fortalecer. Beleza, Nação Corintiana? Bom, vamos nessa aqui para a informação, né? Vamos nessa aqui para a informação, né? A primeira delas, né? Que é a fonte do GE. Vamos aqui colocar aqui para vocês. Então vamos nessa aqui, Nação Corintiana. Vamos lá. O Corinthians recebeu... Opa, deixa eu colocar aqui num banner que eu esqueci aqui. Calma aí, Nação. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Muito bem. Pronto. Só colocar aqui para vocês. A informação do GE, Nação Corinthians. Então vamos lá. Agora sim. O Corinthians recebeu boas notícias durante a pausa da data FIFA. 4 jogadores deixaram o departamento médico e iniciaram a fase de transição física. Rodrigo Garro, André Carrijo, Charles e André Ramalho. A melhora do grupo foi comemorada internamente, principalmente pela recuperação acelerada do Carrijo, que havia passado por uma cirurgia no tornozelo em agosto e deve voltar antes do previsto. Garro, que tratava de uma lesão na panturrilha, também foi liberado antes do tempo estimado. Com isso, o departamento médico do CT Joaquim Grava conta agora apenas com Vitinho, que passou por uma artroscopia no joelho direito. Os demais atletas farão trabalhos físicos em campo e serão reintegrados gradualmente aos treinos com bola nos próximos dias. Bom, a gente sabe, Nação Corintiana, que eles iniciaram aí a fase de transição física, né? Garro, Carrijo, Ramalho e Charles, né? Então, a gente sabe que eles deram um passo importante aí da recuperação e já iniciaram essa fase de transição física. Quem não acompanhou o meu último short, Nação Corinthians, os shorts que eu fiz ontem, eu tinha falado para vocês que o Carrijo deve voltar em novembro, já deve estar à disposição de Dorival Júnior, né? Já para ele estar 100% para os jogos da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Então, quem acompanhou o meu short que eu fiz ontem, Nação Corintiana, dá uma passada no meu canal, vê lá meu short que eu fiz para vocês, beleza? Então, eu tinha falado para vocês, né? Que o Carrijo deve voltar em novembro, né? Mês que vem agora, deve voltar em novembro, né? Então, basicamente, foi isso aí que eu vi aí para vocês, né? Eu fiz os shorts para vocês ontem, né? Porque essa informação que eu vi, Nação Corinthians, sobre Carrijo, que deve voltar em novembro, né? Deixa eu só pegar aqui a fonte. Deixa eu pegar aqui. Só pegar aqui para vocês, ó. Bom, sobre isso aí, sobre o Carrijo, Nação Corintiana, deixa eu só pegar aqui para vocês. Calma aí, deixa eu só pegar. A informação é da ESPN, né, que o Carrijo deve estar assim, em condições de atuar ainda antes do fim do ano. Porque a tendência, Nação Corinthians, como eu falei para vocês no meu short ontem, eu fiz aí para vocês rapidinho, vamos lá. A tendência é de que o Carrijo ele pode estar 100% para os jogos contra o Cruzeiro, vários pela semifinal da Copa do Brasil em dezembro,
E aí, o Carrijo se lesionou no jogo contra o Palmeiras, para a vitória de 2-0 sobre o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Foi naquele jogo que ele se lesionou contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, né? Então, finalmente, uma boa notícia aí, nação corintiana, que ele vai estar à disposição de Dorival Júnior nos jogos da Copa do Brasil, né? E já a partir de novembro, nação corintiana, ele já pode voltar a jogar, né? Bom, quem sabe isso também, nação corintiana, a gente pode ver uma longa esperança para nós, né? Sobre o Garro, nação corintiana, ele foi liberado antes do tempo estimado, né? Então a gente pode ter novas informações que pode ocorrer um provável retorno do Garro, né? Pode ocorrer um provável retorno do Garro, não é verdade? Então, isso é o que a gente tem aí, né? De alguma esperança para que o Garro volte logo, né? Agora, sobre o André Ramalho, nação corintiana, que iniciou essa fase de transição física, a gente não sabe quando ele vai voltar. E também a mesma coisa o Charles, né? O Charles também, a gente não sabe quando é que o Charles volta, né? Então, é o que a gente tem aí pela frente aí ao longo dos próximos dias, nação corintiana. Exatamente isso. Bom, vamos nessa aqui para outra informação aqui para vocês, nação corintiana, que é sobre... É uma pergunta que não quer calar, né? Votação da reforma do Estatuto do Corinthians. Eu sei que vocês vão falar nos comentários. Ah, Henrique, mas como assim votação da reforma do Estatuto do Corinthians? Ó, eu vou pegar aqui para vocês, nação corintiana, essa informação que chegou para mim esses dias, tá? Eu vou pegar aqui para vocês. Tosses aí ao fundo, né? A minha mãe, né? Tá com a bronquite braba, né? Então, tosses ao fundo, né? Como sempre, tosses ao fundo, nação corintiana. Bom, vamos aqui para essa informação aqui. É do meu timão. É do meu timão essa informação. Então vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá. Aí, peraí que eu cliquei errado aqui. Agora sim. Ó, olhem bem para isso aqui, nação corintiana. Ó, vamos nessa aqui, ó. Ó, após um mês de trabalho, a comissão responsável vai entregar hoje, sexta-feira, dia 10, um relatório ao presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, sobre a reforma do Estatuto do Clube. Com base nesse documento, Tuma vai usar o mês de outubro para definir o roteiro de cada tema que será colocado em votação. Como, por exemplo, a participação do fiel torcedor nas eleições e a correção ortográfica do Estatuto e o controle de gastos com cartão corporativo. O presidente do Conselho também vai se reunir com torcidas organizadas, grupos do clube e coletivos corintianos para ouvir ideias sobre o que pode ser incluído nas cédulas de votação. A votação da reforma do Estatuto deve ocorrer no Conselho Deliberativo em novembro de 2025. Depois, os temas aprovados serão votados pelos sócios em uma Assembleia Geral em dezembro. Bom, como vocês podem observar aí, nação corintiana. Bom, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Olha, o que a gente pode enxergar, nação corintiana, o que a gente pode ver, uma possível mudança na reforma do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se em determinadas ocasiões, se Romeu Tuma aprovar isso aí, nação corintiana, é bem provável que poderá ter uma provável SAF no Corinthians. Agora, se Romeu Tuma não aprovar isso aí, nação corintiana, a gente pode exigir que o Romeu Tuma pode renunciar ao cargo da presidência do Conselho Deliberativo. A gente sabe disso aí porque esse cidadão que vocês estão observando na imagem aí, nação corintiana, esse cidadão está tentando de tudo para destruir o Corinthians, né?
esse cidadão que vocês podem observar é o Romeu Tuma Júnior, né? Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então, nação corintiana, vamos ver quando foi, assim que foi entregue esses documentos aí, hoje, sexta-feira, vamos ver o que esse cidadão vai decidir. Porque, tipo assim, como vocês estão vendo aí, nação corintiana, pode acontecer a votação da reforma do Estatuto do Corinthians em novembro, mês que vem. E aí, o que vai acontecer, nação corintiana? Se for aprovado esses sistemas aí, os sócios do Corinthians podem votar numa possível assembleia, ou melhor, numa assembleia geral a partir de dezembro, né? No Parque São Jorge, na sede do clube. Então, a gente pode ver, nação corintiana, será que finalmente nós vamos ter algumas mudanças no Corinthians, nação Corinthians? Será que nós vamos ter mudanças? Porque, olha, eu vejo muitos canais dizendo que o Corinthians precisa fazer a mudança da reforma do estatuto, e outros aí eu vejo que não precisa de reforma de estatuto. Uns aí dizem que o único jeito é virar SAF. Alguns dizem que não precisa virar SAF. Só que aí, nação Corinthians, o que eu posso dizer? Enquanto o Corinthians não tiver mudanças aí, as coisas vão piorar cada vez mais. E eu já vinha alertando aqui, eu já vinha batendo na tecla aqui para vocês que o Corinthians precisa de mudanças e precisa mesmo de verdade. Então, o único jeito, nação corintiana, é mudar esse estatuto do Corinthians. Mas a gente tem que ver o que vai ser feito aí. Né? A gente tem que ver o que vai ser feito, o que esse cidadão vai decidir, né? O que o senhor Romeu Tuma pode decidir, se ele vai aprovar isso ou não. Mas vamos esperar, nação corintiana, até esses papéis serem entregues a partir de hoje, sexta-feira, porque é exatamente o Romeu Tuma que vai estar na sede do Corinthians para receber isso aí, esses papéis aí. Então, vamos ver o que esse cidadão vai decidir. Se ele aprovar a nação corintiana, vamos ver o que vai ser feito nessa provável mudança da reforma do Estatuto do Corinthians. Agora, se o Romeu Tuma não aprovar isso aí, nação corintiana, aí vai chegar uma hora que eu vou fazer um vídeo no meu canal exigindo a renúncia do Romeu Tuma, né? Porque a gente sabe, nação corintiana, esse cidadão aí, o Romeu Tuma, esse cara só tá fazendo merda aí no Corinthians. Esse cara, ele é um péssimo presidente do Conselho Deliberativo. E faz um ano que esse cara tá aí, né? Um ano que ele tá aí e tá fazendo merda. Só tá fazendo merda no Corinthians. E ele não sabe o que é ser Corinthians. Ele não representa a história do Corinthians. Esse cara tá tentando manchar a história do Corinthians e vamos ver o que ele vai fazer. Então, vamos lá. Romeu Tuma, a responsabilidade agora é sua. A decisão é sua. Os papéis vão ser entregues para você. Então, Romeu Tuma, você tem que decidir agora ou nunca, meu amigo. Agora ou nunca. Isso é por bem ou por mal. Se o senhor não aprovar isso aí, Romeu Tuma, a gente pode fazer questão de a grande maioria da torcida do Corinthians exigir e gostaria e quer a sua renúncia. Sabe por que eu estou falando isso, nação corintiana? Por quê? Esse cara não tem condições de ser presidente do Conselho Deliberativo. Então, Romeu Tuma, a responsabilidade é sua. Vai chegar aí para você os papéis sobre esse negócio da votação da reforma do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, Romeu Tuma, você tem que fazer o básico aí, porque a decisão é sua. Se você aprovar, tudo bem. Agora, se você não aprovar, Romeu Tuma,
a gente exige a sua renúncia do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Porque você não tem condições de estar sentado nessa cadeira cativa do futebol do Corinthians. E todos aqui sabem que você é um péssimo presidente do Conselho Deliberativo. E um detalhe, nação corintiana. Esse cara nunca me passou confiança. Eu nunca confiei na palavra dele e eu nunca confiei nele como presidente do Conselho Deliberativo. Mas sabe quem foi que voltou para esse cara ganhar as eleições do Conselho Deliberativo do Corinthians? Sabe quem que foi? Os sócios do clube que votaram nele, que elegeram ele. E ele conseguiu se eleger. Então, o que o senhor tem que fazer, Romeu Tuma? Você tem que fazer o quê? Ver os papéis, observar o que você tem que fazer, se vai aprovar ou não. E aí, a gente vai ter que aguardar uma resposta sua. E não adianta você vir em entrevista dizendo para os jornalistas aí, dizendo que mas o Corinthians não precisa mais pagar a Neoquímica Arena. Que não precisa mais negociar juntamente com a Caixa Econômica Federal. Não vem com esse papinho não, tá, mano? Não vem com esse papinho não, que a nação corintiana tá de saco cheio dessas suas palavras inoperantes, essas coisas ridículas que você fala, essas coisas bizarras. Então a gente quer isso pro seu bem, Romeu Tuma. Ou você aprova isso, ou o Corinthians está indo, ou senão o Corinthians vai no fundo do poço, cara. Porque o senhor não está percebendo essas coisas que estão acontecendo. O senhor não está percebendo o Transferbank está aí no Corinthians e você, não está nem aí com a cara da torcida. Então você tem que fazer o básico, Romeu Tuma. Se você aprovar isso que vai chegar aí para você, a gente pode respirar fundo e ver que coisa vai ter mudança. Agora, se você não aprovar, Romeu Tuma, eu vou ser o único a pedir a sua renúncia do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Olha, nação corintiana, olha, eu sei que muitos não vão concordar comigo, ou melhor, eu sei que alguns não vão concordar com o que eu estou dizendo aqui no vídeo. Comentem nos comentários aí, nação corintiana, porque eu sei que alguns não vão concordar dizendo: mas você já está pedindo a renúncia do Romeu Tuma e quem que vai ficar no lugar dele? Eu não sei, nação corintiana. O único jeito seria um homem que tenha saco roxo e saber mandar no Corinthians. Porque todo mundo está vendo que o Romeu Tuma não tem condições nenhuma de ser presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, nação corintiana. Agora, se vocês observarem na foto, olha a cara desse cidadão, nação corintiana. Olha a cara dele. Ele tem uma cara de fracassado, ele tem uma cara de derrotado. Porque é isso que ele é, nação corintiana. O Romeu Tuma é um derrotado de vaca maior. Agora, olha a cara dele aí, nação corintiana. Então, Romeu Tuma, você tem que fazer o básico. Isso vai chegar para você hoje. Esses papéis sobre a reforma do Estatuto do Corinthians, isso aí vai chegar para você hoje. A gente quer uma resposta sua. Se você aprovar, beleza. Se você não aprovar, nós, a torcida do Corinthians, todas as torcidas organizadas, a gente quer a sua renúncia. A gente quer a sua renúncia. Porque se você não aprovar isso aí, Romeu Tuma, faz o seguinte, mano. Pega o beco e saia do Corinthians, mano, de uma vez por todas. Se você não aprovar isso, saia, meu irmão. Saia do Corinthians, mano. Saia do Corinthians. Inclusive, nação corintiana. Eu já falei isso aqui numa última live que eu fiz aqui, exigindo a saída desse cara. E eu vou bater na tecla mesmo.
Enquanto esse cara estiver aí no Corinthians, nação corintiana, a gente não vai ter paz nunca enquanto esse cidadão estiver aí. E é isso que a gente tem que esperar uma resposta dele, se ele vai aprovar isso ou não. É por bem ou por mal dele. Então, o que a gente pode esperar, nação corintiana? Uma resposta do Romeu Tuma, né? Então, isso que a gente pode esperar, nação corintiana, é que ele possa decidir o que vai fazer. Agora, se ele não aprovar isso aí, nação corintiana, a gente exige que ele renuncie ao cargo. Sabe por que a gente tem que exigir, nação corintiana? Porque o que esse cara fez no Corinthians? O que o Romeu Tuma fez no Corinthians? Nada. Não fez absolutamente nada. Então, vai esperar o que disso aí? Então, o único jeito é isso. Né? O único jeito é isso. Então, Romeu Tuma, a gente espera uma resposta sua. A gente está aguardando a resposta sua. Eu também estou aguardando para ver o que o senhor vai fazer. E aí, você tem até hoje para responder sobre isso aí. Se você aprova isso aí ou não. Se você aprovar, Romeu Tuma, se você aprovar, beleza. Até aí tudo bem. Mas se você não aprovar isso aí, a crise que o Corinthians está aí, gigantesca que está aí, se você não aprovar isso aí, a gente vai vir a público da nação corintiana inteira, Sena Gaviões da Fiel, a camisa 12, a Estopim, SCCP e entre outros aí, a gente vai vir a público e exigir a sua renúncia ao cargo. Mas sabe por que eu estou falando isso aí, nação corintiana? Porque ele tem que tomar a decisão dele. Se ele aprovar, beleza. Se ele não aprovar, a gente quer a renúncia dele. E é isso que eu quero, nação corintiana. Eu quero que ele faça o básico. Porque agora é pegar ou largar. Se ele aprovar, até aí tudo bem. Agora, se ele não aprovar, pega o beco e sai. Então, Romeu Tuma, faz o que tem que fazer. Se você aprovar, tudo bem. Se você não aprovar, pega o bonezinho e sai, meu irmão. Saia do Corinthians, mano. Renuncia ao seu cargo da presidência. Porque você, Romeu Tuma, você não tem condições nenhuma de estar nessa cadeira cativa de futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, Romeu Tuma, o senhor tem que fazer o básico disso aí. Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que você tem que fazer. Olha, nação corintiana, é complicado, nação corintiana. As coisas que tá no Corinthians aí, né? Porque quando eu falo que o Corinthians tem que fazer mudança, nação corintiana. Então, o único jeito é isso, né? O único jeito é isso, que tem que fazer isso aí. Mudanças do Corinthians, né? Porque senão a coisa fica feia, né? Então, a gente precisa de uma resposta dele, nação corintiana. E eu também estou aguardando para ver o que ele vai dizer a público sobre a respeito disso aí. Então, o único jeito é isso, nação corintiana. O único jeito é esse. Então, a gente tem que ver o que vai ser feito aí. Tá bom? Então, a gente tem que ver o que vai ser feito, nação corintiana. Porque aí, do jeito que tá essas coisas aí, a gente sabe disso que está acontecendo aí, né? Disso aí que está acontecendo as coisas aí. É isso aí. Bom, Bom, então é isso aí, nação corintiana. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. É exatamente isso aí que eu queria falar para vocês aí, né? Porque aquela coisa que a gente está vendo aí no Corinthians, nação corintiana. Então,
Isso aqui vai piorando cada vez mais as coisas, beleza? Bom, até essa nação corintiana, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Rumo aos 2 mil inscritos. Se inscreve aí no canal, ativa essa notificação, comenta e compartilha esse vídeo todo mundo que quiser. Chama os amigos, deixa o like aí para fortalecer, para vocês me ajudar. Beleza? Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais. Se quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, tá aí no WhatsApp, meu e-mail, meu Gmail. Se quiser mandar, pode tirar suas dúvidas também. E deixa a opinião de vocês aqui nos comentários também, beleza? Bom, no vídeo de amanhã, nação Corinthians, amanhã, sábado, eu vou falar sobre a dívida do Corinthians que segue em crescimento e alcançou 2 bilhões e 700, né? E também, nação Corinthians, também irei falar sobre o novo diretor de marketing do Corinthians, né? Então, isso é o que eu vou falar no vídeo de amanhã. Beleza? Bom, até essa aí, nação Corinthians. Uma boa sexta-feira para todo mundo aí. Bom final de semana. Valeu, falou. E vai, Corinthians. Até amanhã, nação. Falou, tamo junto e é nóis.